Você tá com um livrinho aí de Joana? Você tem um livrinho aí? Tenho não, Socorro. Tem não? Tenho não. Iris, tem Iris? O livrinho de Joana? Não. Eu tenho uma mensagem aqui no celular que eu mandei, inclusive. Eu baixei, Socorro, pelo que você mandou para mim, o livro. Foi, né? Eu botei hoje a mensagem no grupo de Joana, não é? Eu botei uma mensagem do livro Vida Feliz, essas mensagens. Que eu mandei até e botei no grupo, né? Ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulo e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais, estando receptivo a novas contribuições. Boa noite, Paula. Boa noite, Laura. Essa mensagem eu coloquei hoje justamente no grupo, né, no nosso grupo, Joana de Ângeles, em que ela fala da questão do conhecimento, não é? Ninguém está isento de ensinar e ninguém está dispensado de aprender. Nós estamos num planeta de aprendizado coletivo, né? A gente sempre tem o que aprender e o que ensinar, a gente sabe disso. Bom, minha gente, alguém já me disse que aí tá frio e aqui tá quente. Então, eu pedi como nosso horário, né? Lani, nunca mais tinha visto você. Boa noite, Lani tá aí. Nós já estamos dentro do nosso horário. Nós pedimos, né? A semana passada, em cada estudo a gente pede para que a gente pense sobre o assunto, né? E eu não sei, eu coloquei para vocês um vídeo lá, só um minutinho aqui, Márcia, boa noite, Márcia. Eu coloquei um vídeo sobre Joana, eu não sei se vocês tiveram tempo de olhar. Oi, Márcia, boa noite. Se vocês tiveram tempo, alguém assistiu ao vídeo sobre as vidas de Joana? Não? Não tiveram tempo ainda? Tempo não, eu assisti o vídeo da semana passada da aula. Sei. Boa noite, Fabrício, seja bem-vindo. Bom, eu coloquei aquele vídeo, né, de Joana justamente para a gente entender mais quem é essa mentora espiritual, esse espírito, né, que se dispôs a trabalhar, a se envolver com conhecimento psicológico nesse momento de transição planetária, nesse momento. Então, eu vou ver se dá tempo para a gente falar um pouquinho também sobre isso, certo? Então, sejamos todos bem-vindos, né, ao nosso estudo de Triunfo Pessoal, da obra de Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Hoje nós vamos dar continuidade ao 3º capítulo, item Insegurança Pessoal. Nós vamos ver isso. E antes, eu vou pedir para alguém fazer a prece. Márcia, você poderia fazer a prece? Posso? Pode? Posso. Tá. Tá ouvindo bem? Que minha internet tá meio ruim. Tá ouvindo bem? Eu estou. Divanício, seja bem-vindo. José Wilton também. Márcia vai fazer a prece para a gente dar início, tá certo? Um minutinho, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. A todas, né? Desculpa. Boa noite. Posso começar, Socorro? Pode sim. Então, aquietando nossos corações e mentes, solicitemos a espiritualidade maior. Estudo das obras de Joana
apoio para mais um dia de Ângeles, para que ele abra para o aprendizado, que a esperança se faça presente em nossas vidas, que o caminho fique mais leve com todo o nosso desejo de melhorar e aprender. Que a luz se faça presente em nossas vidas, faça morar no nosso coração e nos leve ao caminho da luz, dando um passo a cada dia e se sentindo vitoriosos quando conseguirmos conquistar um minuto mais, um momento a mais de paz no coração. Que o Senhor esteja presente nas casas aqui representadas e que passar todas essas turbulências com a fé, esperança e vontade de vitória. Que Cristo seja uma constante conosco e nos assemelhe ao que Ele deixou na terra, aprendendo a cada dia a dar um passo a cada vez, seguindo os seus caminhos, que são todos os de ação, não só o de estudo. Que sejamos caridosos, que aumentemos o nosso amor na nossa mente, na nossa família, que entendamos que tudo que nos chega de constante, para que chegamos um dia a ser uma luz mais forte na imensidão do planeta, na imensidão do universo. Que o Cristo esteja presente em cada lar aqui representado, que possamos ser em união, irmãos hoje, para sempre, com toda a glória do Cristo, de Maria, de todos os espíritos amigos, que possam nos instruir e intuir a aprendizados melhores, a refazimento de nossas falhas no passado e as documentos hoje, que sejamos prósperos, humildes e amorosos uns com outros, que Cristo possa nos assistir e amparar hoje por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Márcia. O nosso boa noite a quem chegou depois. Sejamos todos bem-vindos às nossas reflexões da noite de hoje. Vamos refletir, não é, sobre insegurança pessoal, sobre esse sentimento que, inclusive, caracteriza muito esse momento que nós estamos vivendo, né? Se nós analisarmos bem esse momento, ora, esse livro foi publicado, acho que em 2015. Deixa eu ver aqui, foi 2000. Não, essa aqui é nova edição, é de 2018. Essa daqui é nova edição, mas a primeira foi de 2002. Então, vocês imaginem, não é, a atualidade do pensamento de Joana, como ela se preocupou e se preocupa com essa fase que nos caracteriza nesse momento de transição planetária. Então, nós vamos ver que esse, como eu estava falando para vocês, esse momento que nós estamos passando é um momento de muita insegurança. Boa noite, quem está chegando agora, Karina e Vanúbia, boa noite para vocês. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento caracterizado por muita insegurança. Vocês vejam a questão da nossa insegurança diante de um vírus, né, que é o que Joana vai falar aqui, ela vai dizer isso, né, que a fragilidade da vida, que ela pode, a vida física no corpo físico, que a gente pode deixar o corpo a qualquer momento. Então, essa nossa insegurança atual diante de uma Covid-19, que traz insegurança em relação à nossa saúde, às perdas afetivas, né? As questões econômicas, quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão falidas, quantas pessoas estão aí tendo que se refazer, não é? As pessoas que tiveram perdas já de parentes, de entes queridos, isso vai gerar mais ainda um clima de insegurança, dessa instabilidade que caracteriza as nossas vidas. A nossa vida sempre foi assim, mas nos momentos de crises, né, de provações, de expiações, esse sentimento ele eclode com muito maior força. Não é que antes a gente não tenha insegurança, porque a insegurança faz parte da característica da vida no corpo físico.
a impermanência. Essa característica da impermanência, de que nada é permanente, nada é fixo. A gente é que às vezes acredita, que as coisas são fixas, certo? Então a gente acha porque está trabalhando, porque está indo para o emprego, porque sai todo dia na hora, volta na hora, pega menino, faz isso, faz aquilo. O nosso normal, né, da correria, a gente acha que a vida não é essa de instabilidade, dessa característica da impermanência. O mundo material é muito impermanente, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Mas nós achamos que não, que deve estar tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade. Mas essa é uma característica da vida no plano físico, tá certo? Então, conviver com a insegurança precisa também de um pouco de maturidade psicológica, de conhecimento, de equilíbrio, né? Equilíbrio emocional. Então, são muitos fatores que nos levam a ter segurança e que também, pelo outro lado, nos levam à insegurança. São muitos fatores. Então, a gente vai fazer uma reflexão hoje sobre essa questão da insegurança. Como ela se caracteriza. Realmente, isso é um problema que a gente deve pensar ou isso é besteira? É bobagem? A gente finge que é seguro, a gente se esconde e foge das situações, a gente joga para o inconsciente, a gente faz de conta que isso não existe, bota embaixo do tapete. Joana está nos alertando o quê? Que podemos refletir e devemos sobre este sentimento, para que ele não nos impeça de crescermos, para que a gente consiga aceitar e conviver com os desafios da vida. Porque, aparentemente, a gente pode pensar assim, isso é uma coisa simples, isso é bobagem, né? Todo mundo se sente inseguro. Claro que a gente se sente inseguro, isso é humano. Até mesmo para a gente fazer esse estudo, tem dia que eu digo, meu Deus do céu, e aí? O que é que eu estou fazendo aqui? Dá uma insegurança. Nós estamos, mas quando você se coloca no papel de que estamos juntos para aprender, para aceitar o desafio, aí a gente enfrenta, não é verdade? Mas assim, essa segurança, ela é conquista do espírito, que ele vai aos poucos se aparelhando e se descobrindo e buscando. Então, ela vai falar sobre isso, né? E eu vou deixar para falar sobre Joana, as vidas de Joana. Eu coloquei o vídeo em que o grupo da AME Brasil, que está com o curso de Joana de Ângelo, inclusive vocês podem acompanhar aquele mesmo direcionamento na internet, que todo sábado eles têm um grupo em que eles estão preparando pessoas, é um grupo de coordenadores dos grupos de estudo de Joana de Ângeles. Eu faço parte desse grupo, mas qualquer pessoa pode assistir, pode acompanhar para entender melhor os conceitos, para ter uma melhor compreensão das obras, não é? Da necessidade dessa reflexão que Joana nos traz neste momento de transição planetária. A gente sabe que Joana passou 50 anos no plano espiritual, estudando sobre esses conceitos. São 16 livros em que ela aborda todos os problemas. Porque no estágio em que nós estamos, é natural o espírito se deparar com estes desafios psicológicos. Não basta simplesmente ser religioso, ter conhecimento do Evangelho, decorar todas as passagens do Evangelho, saber tudo, todas as obras da codificação, frequentar várias reuniões do centro espírita, ter trabalhos no bem. Nós temos um trabalho conosco mesmo, que é a nossa transformação moral. E essa transformação moral é o que vai caracterizar a nossa evolução espiritual. É o que vai dar sentido à nossa vinda aqui na Terra hoje, ao programa evolutivo que foi feito para convivermos com as pessoas que estamos convivendo, para exercermos a profissão que estamos exercendo, para termos o lar e a família que construímos.
esse momento evolutivo nos chama para conquistas de valores morais e espirituais da nossa alma. E a espiritualidade sabe que para que isso se efetive, não basta simplesmente o conhecimento religioso. É preciso o espírito querer se trabalhar, se transformar, se melhorar. Então, se nessa busca desse aprendizado espiritual, a espiritualidade programa, inclusive, tem um livro de César Said, que é Joana, uma história de amor, se eu não me engano, ele vai falar que Joana preparou, inclusive, a reencarnação de Carl Gustav Jung. Imagina, ela está numa equipe de espíritos no plano espiritual que prepara espíritos para avançar no conhecimento psicológico interior, para nós nos ajudarmos. Porque nós vamos ver aqui lá na frente uma das causas da insegurança é colocada aqui como educação no lar mal orientado, mãe castradora, pai negligente, família desestruturada e vencida por brigas contínuas. Nós vamos chegar lá. Eu estou só tentando preparar para que a gente comece a entrar no clima de sentir o problema, certo? Então, vocês vejam, se nós, como pais, como educadores, como parentes, como amigos, como pessoas que estamos na sociedade ocupando tarefas, não é? Convivendo com as pessoas, se nós não tivermos um desenvolvimento dessa habilidade, de nosso conhecimento, das nossas emoções, daqueles com os quais convivemos, das nossas necessidades evolutivas, de desenvolvermos uma compreensão das necessidades afetivas e morais dos outros, nós não vamos nos ajudar. E como é que a gente vai praticar esse amor, que a gente ainda está entendendo o amor? Como assim? Amor é eu distribuir 10% do meu salário por mês. A gente está achando que amor é isso ainda. Amor é eu participar de uma atividade X. Não, são atividades boas, são atividades necessárias, nós precisamos diminuir, não é? Essas são atitudes de consciência do cidadão e das necessidades do ser humano. Mas o amor mesmo em si, o sentimento, né, de compaixão, de crescer junto, de empatia, de benevolência, de generosidade, de indulgência, esses são sentimentos que eles vão, nós vamos poder expressar a qualquer hora, em qualquer situação, nós podemos ser chamados a ter indulgência. Mas se eu não tenho indulgência, se eu não estou acordado para isso, eu não vou perceber, eu não vou sentir. Outro dia alguém estava falando que aqui no Brasil a gente não dirige não, a gente briga no trânsito, né? É uma competição, porque a agressão no trânsito brasileiro é muito grande. Os europeus estranham, né? Porque é uma agressão muito grande e isso já está tão caracterizado na nossa cultura que a gente nem nota que as pessoas estão agressivas demais, porque você passa a ver tanto que você naturaliza. Então, esse conhecimento que Joana nos traz, ele é muito necessário para que a gente possa se ajudar e ajudar naturalmente aos outros. Porque, por exemplo, uma pessoa está com muita baixa estima e você chega, não percebe aquilo ali, e você ainda faz uma crítica feroz e sem a pessoa nem ter lhe pedido, aquela pessoa pode nunca mais fazer o que ela estava fazendo. E a gente acha que isso não é problema, isso não é nada demais. Criticar, denegrir, humilhar, né? Não perceber as necessidades afetivas, espirituais. Por exemplo, um lar em que as pessoas são muito críticas, que todo mundo bota defeito, que todo mundo fala mal e critica.
só fala para o outro colocando defeito. Ah, esse preguiçoso, ah, esse indiferente, ah, esse egoísta. Ah, esse... Gente, o que é que eu estou formando nessa pessoa? Na personalidade dela, na vida sentimental, na vida afetiva, no alto amor, na relação comigo e com os outros. Isso é agressão. E a gente não percebe que é. Nós estamos naturalmente achando que tudo isso é besteira, é bobagem. A depressão a gente ainda acha que é bobagem, né? Que não é doença, é frescura. Então, falar de um item como este, insegurança, pode parecer banal. Ah, insegurança todo mundo tem. Sim, todos nós sentimos insegurança, mas até onde ela é natural? Até onde ela é necessária? Como eu posso fazer para superá-la? Onde é que ela pode estar doentia e eu vou precisar de uma ajuda especializada? Em que é que ela está me impedindo de crescer nessa vida? Tá? Então vamos lá, vamos começar. Quem gostaria de ler o primeiro parágrafo? Posso ler, Socorro? Pois não. Insegurança pessoal. O conceito de saúde é ainda muito defasado entre as pessoas que sempre consideram falta de doenças instaladas no organismo ou de transtornos emocionais e mentais estabelecidos e classificados. Não poucas vezes, experimentando-se fenômenos de instabilidade interior, de insegurança pessoal, de aflições, sem aparentes causas que o justifiquem. Não se dão conta do significado desses distúrbios que merecem cuidadosa análise e avaliação, a fim de serem modificados nas suas estruturas fixadas na personalidade, por meio de esse maravilhoso conjunto de fenômenos que se harmonizam no ser humano, constituído de energia pensante. A energia modeladora e a energia condensada constituem um dos mais notáveis contributos da vida no universo. Poderoso pelas suas resistências para vencer dificuldades e alterar os panoramas por onde tem transitado, o ser é, ao mesmo tempo, na sua constituição física, frágil, porque podem ter de inseto contaminado por vírus devastador ou um choque emocional poderá vencê-lo, prostrando-o em largo estado de paralisia e coma, que lhe anula a lucidez e lhe impede de prosseguir nos compromissos que lhe diz respeito a atender. Pronto. Ok. Continuo? Não, ok, obrigada, Iris. Para a gente não juntar muita informação, né? Então, veja, nesse primeiro parágrafo, Joana traz uma afirmação dizendo que o conceito de saúde está defasado. Por quê? Porque a gente ainda entende saúde, como ela diz aqui, ó, que sempre o consideram, o conceito de saúde, como falta de doenças instaladas no organismo ou de transtornos emocionais e mentais estabelecidos e classificados. Então, ela diz que o conceito deve ser muito mais abrangente, embora a Organização Mundial da Saúde hoje fala das questões psicológicas, sociais, não é? Que envolve todo o nosso ser, a nossa vida em sociedade. Saúde estaria num complexo mais amplo. Só que ela quer dizer com isso o quê? Que se a doença não foi ainda, certo? Catalogada, não foi ainda estudada. É o caso, por exemplo, até nós que somos espíritas sabemos, né? Dos problemas espirituais e mediúnicos, né? Então, que a ciência ainda não trabalha com isso. Embora a gente saiba que existem estudos e pesquisas. Mas o que é que ela está dizendo? Que se a gente só se considera doente se tiver uma doença física catalogada, não é? Nos manuais de saúde,
ou de transtornos emocionais e mentais estabelecidos e classificados. Ou seja, se existir qualquer outra doença que não tiver descrita nesses estudos e nesse processo, não seria doença. Porque Joana vai falar que é uma coisa muito maior do que a gente imagina. Uma pessoa que aparentemente não tenha nada no corpo físico, nenhuma doença, ela pode estar doente por situações, até pela maneira dela agir. Pela maneira, por exemplo, a gente não acha que uma pessoa extremamente egoísta e ambiciosa, que ela está doente, emocionalmente, espiritualmente. É uma doença do espírito. Ela pode não ter ainda uma psicopatologia, ela pode não ter ainda uma doença expressa em algum órgão no corpo físico, mas para a espiritualidade ela está doente. Então, por aí vocês tirem, todos nós estamos doentes, certo? Então, na verdade, nessa concepção, todos nós temos doenças. E umas podem até nos levar para a cama e deixar a gente lá. Outras nos permitem conviver, trabalhar, nos relacionarmos no dia a dia. Então, não poucas vezes, Joana diz, experimentando-se fenômenos de instabilidade interior, de insegurança pessoal ou de aflições sem aparentes causa que o justifique, não se dão conta do significado desses distúrbios, que merecem cuidadosa análise e avaliação a fim de serem modificados nas suas estruturas fixadas na personalidade por meio de terapia adequada. Entenderam a ideia? De que doença não é só quando a gente está com uma coisa grave, quando a gente está com um problema de saúde grave, que a gente está precisando, né, parar de tomar uma medicação, de fazer um tratamento acompanhado. Ela vai nos dizer que uma instabilidade interior, de insegurança, já seria motivo da gente fazer uma avaliação, uma reflexão. André Luiz diz no livro No Mundo Maior que uma tontura já deveria ser o suficiente para a gente procurar um médico. E a gente não procura. Para a gente se analisar. Eu estou sentindo tontura, eu estou cansando com facilidade. Por quê? O nosso corpo, ele tem limites. E nós precisamos dormir bem, se alimentar bem. Precisamos nos exercitar. Precisamos ter atividades. Precisamos do alimento da alma, da oração. E nessa correria do mundo hoje, para se trabalhar, para se ter dinheiro, para se estudar, não é? O camarada sai do trabalho às pressas para ir para a faculdade estudar, chega em casa meia-noite, ainda vai ter que fazer trabalho, lavar roupa, cozinhar para o outro dia, vai dormir 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, 6h30, tem que estar acordado. Se a gente analisar direito, tem muita coisa louca que nos chamando para a gente não viver bem e para a gente morrer antes da hora até, no suicídio indireto. Porque o corpo não vai dar conta de tudo isso. Não vai dar conta. Então, ela nos alerta para isso, que a instabilidade interior, a insegurança pessoal, que às vezes a gente não sabe, aparentemente sem causa, não é? A gente não se dá conta do significado, do que significa esses distúrbios, que merecem cuidadosa análise e avaliação, a fim de serem modificados nas suas estruturas, fixadas na personalidade, por meio de terapia adequada. Então, com isso ela vai dizer o quê? Que esse maravilhoso conjunto de fenômenos, que se harmonizam no ser humano, constituído pela energia pensante. O que é a energia pensante? O espírito. O que é o espírito? Está lá na questão no livro dos espíritos. Um feixe de energia pensante. É a resposta que os espíritos deram a Kardec. Então, pela energia pensante, o espírito, pela energia modeladora, que é o corpo espiritual ou perispírito, o que a gente chama de MOB, não é? Que é a parte do organizador, né, biológico nosso,
ele é plástico porque ele plasma. O que acontece com o corpo se grava no perispírito. O que acontece com o espírito se grava no perispírito. E o que está no perispírito vai para o corpo físico. Então, é esse corpo, né? É o modelo organizador biológico, que ele é quem organiza e modela o nosso corpo. Então, nós somos, ao mesmo tempo, essa energia pensante, que é o espírito, essa energia modeladora, que é o perispírito, que na hora que eu oro, eu favoreço o meu perispírito a ficar mais leve. Na hora que eu perdoo, eu me libero de pesos que eu estou trazendo no perispírito, de energia. E eu também tenho um reflexo disso no corpo físico, que é a energia condensada. Então, a energia condensada é o corpo físico. Então, nós temos a energia pensante, ela vai dizer que isso é um conjunto de fenômenos maravilhosos que nós temos, que é o espírito, o perispírito e a matéria, a energia condensada do corpo. Poderoso pelas suas resistências para vencer dificuldades e alterar os panoramas por onde tem transitado. O ser é, ao mesmo tempo, na sua constituição física, frágil, porque pode ter interrompido a existência orgânica por uma picada de inseto, contaminado por vírus, e hoje por um vírus que o nosso olho humano não é capaz de vê-lo, por vírus devastador ou um choque emocional, poderá derrubar o nosso corpo, não é verdade? Uma raiva, você pode ter um infarto. Uma alegria grandiosa, se você já tiver problema, também pode lhe dar um infarto. Uma situação muito angustiante e dolorosa pode lhe traumatizar. E ela diz, né? Prostando em largo estado de paralisia e coma, que lhe anula a lucidez e lhe impede prosseguir nos compromissos que lhe diz respeito a atender. Quantas pessoas têm aneurisma depois de uma raiva? Depois de uma discussão, não é verdade? Então, esse emocional nosso, essa sensibilidade não pode deixar de ser pensada. Porque se por um lado esse complexo todo nos permite a reencarnação, mas a fragilidade do nosso corpo físico é grande. Imaginemos da mente, que é o que ela vai dizer no parágrafo seguinte. Imaginemos a complexidade do seu mecanismo psicológico. Então, se o corpo físico, que é a matéria condensada, está lá unida ao espírito através do perispírito, é frágil, nós não achamos que a nossa mente emocional é frágil. Nós subestimamos, inclusive, não é? Esses conhecimentos. Nós achamos que podemos, que aguentamos tudo. E não nos preocupamos com o nosso equilíbrio interior, com a nossa emoção, com a nossa espiritualidade. Então, esse texto de Joana, ela vem nos alertar não só para a insegurança, esse ponto que ela está tratando, mas ela vem nos alertar para essa complexidade que é o nosso corpo físico. Por qualquer coisinha a gente pode morrer. Um susto, uma coisa rápida, a pessoa é atropelada no trânsito e morre, certo? Um minuto que a pessoa vai ali mexer com o celular, com alguma coisa, acontece um acidente, né? E aí a gente está vendo agora, nesse momento do coronavírus, né? Por que é que se pede para as pessoas ficarem em casa, sair o mínimo possível? Porque está provado que esse contato maior faz com que a disseminação seja maior. E eu acredito, gente, que esse vírus veio para fazer a gente ir para dentro mesmo. Porque ele evita o quê? Você está em lugar com muita gente. Ele evita você estar saindo o tempo todo para fora. Você está sendo chamado para parar, para refletir. Será que é necessário mesmo eu ir para esse lugar? Será que é necessário mesmo eu ir para esse ambiente? Então, há uma necessidade. Nós estamos sendo chamados para pensar em nós e nos outros. Não é verdade? Então, Joana continua, não é? Ela falando aqui que qualquer momento a vida orgânica pode parar.
Então, essa impermanência da matéria e da vida física é muito... nos choca, porque a gente olha para o mundo material e a gente diz, eu vou viver, eu vou me formar, eu vou ter não sei quantos filhos, eu vou ver meu bisneto, eu vou fazer isso, eu vou fazer viagem, eu vou acontecer. E aí a gente se lembra daquela passagem do Evangelho, né, em que o homem está dizendo que tem que derrubar os cílios, ele manda queimar, porque ele produziu tanto que não tinha onde botar. E aí ele diz, agora minha alma e meu corpo podem descansar em paz, né? Porque eu tenho com que viver o resto da vida. E aí, na parábola, Jesus diz, né, que aquele homem não sabe que naquela mesma noite ele seria tirado do corpo físico. Que nenhum de nós temos o poder de aumentar um fio de cabelo. Então, vocês vejam, essa condição nossa da impermanência, é preciso se compreender. Nós vivemos num mundo em que tudo muda a todo instante. E nós não podemos ficar parados, nós precisamos também fazer acontecer as mudanças interiores. E aí ela vai dizer, a complexidade do seu mecanismo psicológico do homem, né, vem sendo a pouco e pouco penetrada graças ao que se torna factível auxiliá-lo na solução de conflitos que o acompanham em forma arquetípica ancestral ou herança espiritual que necessitam ser transmudadas de sombra para a luz. Nesse processo evolutivo, os alicerces do inconsciente vão se modificando enquanto novos contributos são oferecidos, a fim de que se possam construir as possibilidades ainda não logradas através do tempo e dos esforços da mente orientada para o bem-estar, o equilíbrio, a saúde real. Então, Joana diz, olha, embora exista toda essa fragilidade, hoje nós já podemos compreender que esses conflitos existem e que eles já podem ser auxiliados, serem pensados. Nós podemos nos ajudar, ter uma qualidade de vida melhor, sermos mais equilibrados, termos sentimentos melhores. Isso se estivermos buscando esse processo. Então ela cita aqui que a complexidade do seu mecanismo psicológico ou emocional, né? Quando fala em psicológico, claro, tem a ver com todas as nossas emoções, com todos os nossos sentimentos. Então, não é tão simples como a gente imagina. Nós somos complexos, certo? E como seres que já vivemos muitas vidas, então nós trazemos no nosso inconsciente coletivo, que é o que a gente vai ver, que é o que contém toda a nossa herança espiritual, da nossa evolução humana, né? O nosso inconsciente influencia a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir muito mais do que nós imaginamos, né? Por que é que às vezes a gente diz, olha, eu vou fazer essa dieta? E aí você se programa tudo, quando você olha, você está comendo. Você diz, olha, eu não vou fazer tal coisa. Quando você olha, você está fazendo. Porque aquilo ali está muito forte dentro de nós. E nós dizemos coisa que não queremos, nós fazemos coisa muitas vezes que a gente tinha dito que não ia fazer. Nós nos comprometemos de ser pessoas melhores, educadas. Quando a gente olha, a gente está na rua, bate no outro e está lá, você termina dizendo uma grosseria num momento que você já tinha com você, que aquilo não é uma atitude correta. Quando você olha, você está repetindo. Porque esse inconsciente que tem gravado todas as nossas experiências, nossa herança ancestral, tanto dos nossos antepassados como de nós mesmos que vivemos, esse é como se fosse o oceano todo. E a nossa consciência, como diz Jung, é a rolha dentro do oceano. Então vocês imaginem. O nosso inconsciente é o oceano inteiro, Jung diz. A nossa consciência é a rolhazinha lá. Então vocês imaginem o quanto nós temos de experiências, de vivências, né?
de coisas boas e de experiências negativas também. Então, esse inconsciente, como ela diz aqui, olha, em forma arquetípica, ou seja, os arquétipos são esses modelos ancestrais, são imagens primordiais que nós construímos para entender o mundo. E essas imagens, elas estão no nosso, justamente no nosso imaginário coletivo, para nos ajudar a explicar as histórias passadas. Por isso a gente tem os mitos, né? Nós temos as histórias que explicam. E os arquétipos, eles também se formam como modelo, os arquétipos primordiais, como por exemplo, do pai, da mãe, o arquétipo de Deus. Toda cultura tem um arquétipo de Deus. Aquela cultura concebe Deus de alguma forma que se assemelha, embora tendo diferenças, mas é o que cuida, é o criador, ou é a mãe, não é? No Oriente é mais a mãe, natureza, né? E a gente tem na perspectiva mais do pai, a nossa civilização ocidental é mais o pai, né? Deus é representado pelo pai, pela figura do pai. Então os arquétipos são os modelos. Por exemplo, quando a gente fala em bruxa, todo mundo tem uma ideia do que é a bruxa, embora cada região do mundo tenha algumas coisas diferentes do que é bruxa, mas a gente tem a ideia da bruxa, a fada, tá certo? A ideia da mãe, a mãe como acolhedora. Essa é uma ideia que você, em qualquer cultura, você vai ter esse arquétipo materno de mãe, que é sempre a que cuida, a que acolhe, a que está junto. Então, se você tem uma mãe que não está nesse arquétipo, você tem esse arquétipo muito forte, você vai sofrer muito. Porque você diz, não, mas ela é minha mãe, ela não podia fazer isso comigo. Ela não podia me rejeitar porque eu sou filha. Ela não podia ter me colocado para adoção. Quantas pessoas são adotadas e têm conflitos com o arquétipo materno? Porque elas nunca vão imaginar que a mãe fez isso por amor. E quantas mães podem ter doado os filhos por amor? A gente não pode imaginar que toda mãe que doou o filho para uma adoção é porque ela é ruim, é porque ela não quis. Quantas fizeram isso em situações e situações diferentes? Que ela sabia que ia morrer, que ela sabia que não tinha condições, que ela sabia que foi do estupro e que alguém poderia fazer alguma coisa. Quantas e quantas situações pode ter, mas a gente só acha que é o quê? Que foi abandono. Então, esses arquétipos que ela diz aqui, olha, na solução dos conflitos que eu acompanho em forma de arquétipos ancestral, nós temos muita coisa guardada dentro de nós, que nos influenciam diariamente, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, que não tem religião que tire, porque não vai ser a religião que vai tirar isso. Vai ser a minha postura de reflexão, de descoberta, de buscar, de ser ajudado para eu ressignificar isso. Certo? Claro que se você é uma pessoa espiritualista de verdade, então você pode pegar o conceito da religião e ser uma pessoa indulgente e começar a perdoar a seu pai ou a mãe, aquela figura de que você está sofrendo. Então, se você consegue fazer isso, não é porque você realmente introjetou a religiosidade verdadeira e você consegue perdoar. Mas muitas pessoas estão na religião, eu conheço, já atendi várias pessoas com esse conflito. Mesmo estando na religião, sabe que é para perdoar, mas não consegue ouvir nem a fala da mãe. E eu aconselho, atendimento fraterno, vá fazer terapia, constelação familiar, o que for. Se não tiver dinheiro, vá para a universidade, para as que oferece terapia de graça, vá atrás de alguém, porque mesmo você orando e pedindo a Deus, você vai precisar falar sobre isso, tirar isso, ressignificar, pensar. Olha, porque se fosse só rezando por oração, a gente já tinha evoluído, ó. Faz tempo que a gente vem rezando nas vidas e vidas. Não só é orar. Orar é o pão do espírito, é o alimento da alma.
nos alivia, nos orienta, mas não é só orar. Além da oração, tem que ter a iniciativa, tem que ter a força, tem que querer, tem que buscar. Santo Agostinho não tinha psicólogo no tempo dele, mas ele sabia fazer. Foi o que ele fez? Todas as noites ele anotava, pensava no dia, desde o acordar, tudo. E Jung também fazia isso. Ele anotava todos os dias, do início ao final do dia, nos seus diários, para ele se analisar. E fazia reflexões. Santo Agostinho fazia isso e anotava: eita, isso aqui, hoje eu agredi fulano. Eu disse isso, fulano não gostou, tarará, tarará. Então amanhã eu tenho que fazer alguma coisa para eu rever essa ação minha, para eu melhorar a minha conduta. Essa atenção da reflexão, do anotar, do pensar como fazer diferente no outro dia, que vai fazer a gente mudar. É a mesma coisa o posicionamento científico de um cirurgião. Ele fez aquela técnica cirúrgica que ele achava que era melhor, mas em determinado tipo de paciente aconteceu o quê? Deu hemorragia. Ou aconteceu alguma coisa lá, as taxas X, Y não deu certo. Não é minha área, por isso que eu não estou sabendo explicar. Mas eu sei que o processo é esse. Aí ele vai e anota. Vai para os congressos, faz um artigo e ele descobre que tem outro jeito de fazer aquilo ali para não dar hemorragia. Mas por que ele descobriu, gente? Porque ele parou, ele pensou, ele analisou o que é que o paciente sentiu. Ele foi buscar. É mais ou menos isso que Joana está trazendo para nós. É uma atitude de reflexão constante, tranquila, mas uma atitude de quem quer se descobrir e se transformar. Então, Santo Agostinho fez isso e ele relata que ele conseguiu muita coisa, porque ele, antes de ser cristão, ele era um pervertido sexualmente, viciado no vinho, não é? Viciado em tudo, em jogos, em coisas só materiais. Quando ele entra no cristianismo, ele vê que ele tinha que abrir mão daquela conduta de humilhar, de agredir, de se sentir superior, de usar os vícios, e ele vai fazer todo um trabalho e se tornou praticamente um dos maiores filósofos da Igreja Católica. Por quê? Porque ele fez esse trabalho, ele chegou a entender: eu não posso ser cristão como eu sou, com o homem que eu fui, com as atitudes que eu tenho. Ele viu que não dava. Só que hoje nós estamos nos enganando. A gente separou religiosidade de conduta. Nós entendemos que ser religioso é ir para o templo, é fazer isso, é tomar água, é fazer a leitura, é fazer determinada atividade no bem. E nós nos esquecemos que a verdadeira espiritualidade tem que estar aqui dentro. Vocês estão percebendo isso? Porque é que tem que ser uma transformação, uma reflexão, uma busca interior, porque essa paz interior e essa felicidade, ela vai ser construída por essa nossa busca. Então, muita coisa do que eu sinto hoje, de traumas, Jung vai dizer que o inconsciente individual ou pessoal, ele tem a ver com as nossas experiências reprimidas na infância, nossos traumas, tudo o que aconteceu conosco desde a gestação, a forma como nós somos criados, isso aí é o nosso inconsciente pessoal, são as minhas experiências dessa vida aqui, certo? É o que eu trago. E o inconsciente coletivo é o que eu trago do meu passado de existências e existências. Então, para que a gente se conheça, então nós vamos encontrar que a insegurança, ela pode estar principalmente nessa vida, mas ela pode vir de dramas e conflitos, como Joana vai mostrar aqui no texto, de vidas passadas, ou seja, que está lá no nosso inconsciente. Você fica inseguro naquela situação e você não sabe por quê. Por exemplo, tem gente que tem claustrofobia e não foi dessa vida.
Ele não passou por nenhuma situação nessa vida conscientemente que ele saiba. Pode ser que numa regressão, num transe, numa hipnotização ericksoniana, ele possa descobrir que tenha sido lá na infância por algum motivo. Mas ele não tem consciência, ele pode trazer isso também de vidas passadas. E ele ter esse medo e não saber por quê, certo? Então, tanto pode ser do nosso, essas experiências do nosso inconsciente pessoal, das experiências desta vida, ou do nosso inconsciente coletivo. Então, ela vai dizer que essas formas arquetípicas ancestral também podem nos trazer insegurança, certo? Das nossas experiências. A gente já viu que o arquétipo é como se fosse esse modelo, não é? Que a gente traz na memória de determinadas coisas, e isso aí, por exemplo, há pessoas que têm medo da polícia e elas não sabem por quê. Não sei se vocês já viram isso, mas tem gente que morre de medo da polícia. Por quê? Tem que se descobrir. Aconteceu alguma coisa na infância? Ela tem uma causa no início dessa encarnação? Ou ela traz isso do passado? Bom, nesse processo evolutivo, os alicerces do inconsciente vão se modificando, enquanto novos contributos são oferecidos a fim de que se possam construir a possibilidade ainda não logradas, ou seja, não conquistadas, através do tempo e dos esforços da mente orientada para o bem-estar, o equilíbrio, a saúde real. Então, Joana aqui está nos convocando que a gente pode mudar o que nós trazemos do nosso inconsciente, certo? Pessoal ou coletivo, que nós podemos mudar isso através dos esforços da mente orientada. O que será uma mente orientada? Uma mente, vou repetir, orientada para o bem-estar, uma mente orientada para o bem-estar, o equilíbrio, a saúde real. Então, vejam que a nossa mente precisa estar bem orientada. E o trabalho a que ela se propõe... Boa noite, Alice, seja bem-vinda. O trabalho a que ela se propõe... Boa noite a todos. Boa noite. Com essas 16 obras, é justamente essa reflexão que nós poderemos nos ajudar. Então, Joana está com uma falange de espíritos propiciando essa mudança orientada. Divaldo é um grande missionário. Eu comparo a missão de Divaldo com a de Paulo de Tarso, levando o espiritismo para o mundo, levando o espiritismo para fora, como um grande palestrante, e depois como médium, trazendo um grande contributo para a doutrina espírita com a série psicológica, porque nunca foi tão necessário nós nos preocuparmos com a saúde mental, porque basta a gente analisar as pesquisas que se tem sobre a influência da televisão, das mídias, na formação da mente do indivíduo. Olha, eu estava pesquisando essa semana e encontrei textos. Quando Jung fez o estudo sobre os arquétipos primordiais, ele não imaginava nunca que isso fosse ser usado hoje para a propaganda, gente. Para vocês terem ideia, as propagandas hoje já são direcionadas para os arquétipos que influenciam a todos nós. Porque eles sabem já desses conhecimentos psicológicos e eles estão usando essas teorias. A neurolinguística já estuda isso. Como eles fazem para nos influenciar, para a gente votar no candidato,
para a gente comprar os produtos, isso não é novidade para ninguém, para a gente consumir, para a gente pensar de um determinado jeito, para todo mundo hoje querer ter um animalzinho em casa, porque senão as indústrias que estão sendo feitas e desenvolvidas e as técnicas e tudo mais vai vender a quem? Se eles não nos influenciarem. Eu não estou dizendo que ninguém deve ter animal de estimação, não, que maravilha. As pesquisas também mostram que eles nos ajudam. O que eu estou mostrando é que hoje nós temos acesso a tudo que é mídia e a gente não pensa que está sendo manipulado o tempo todo. E a gente não acha que está sendo induzido, que nós estamos sendo persuadidos, que nós estamos sendo influenciados para alimentar uma sociedade de consumo, para alimentar os ideais de uma minoria que quer ganhar dinheiro em cima da nossa ignorância, inclusive afetiva e psicológica e espiritual. Então isso é sério. Então quando eu vi, eu digo, meu Deus do céu, imagine Jung como está lá no plano espiritual. Quem é materialista diz, ele se revirou no túmulo, né? Fulano deve ter se revirado no túmulo com isso que fizeram. Mas como a gente não é materialista, então eu imagino como ele pensa assim, meu Deus do céu. Tudo isso já está sendo usado, gente. Eles pegam os arquétipos e fazem as propagandas de carro, fazem as propagandas de vício, fazem as propagandas, tudo trabalhando. E eu não sei se vocês observaram hoje a tendência para as propagandas emocionais. As propagandas bem emotivas, vocês já devem ter notado. É uma nova tendência, mas justamente para trabalhar a nossa emoção. Você agora vai comprar pela emoção. Ai, aquela propaganda linda, quando chega no final, é um produto. Aí a mãe está lá, lembra aquela propaganda? A mãe está lá procurando um livro no lixo, limpando para levar para casa. Eu fiquei encantada, meu Deus, o que é isso? Que programa é esse? No final, uma propaganda de um banco. Então, eles já sabem disso e já estão usando tudo para nos manipular. Então, com as crianças expostas, os adolescentes, nós também, todos nós estamos expostos a esse mundo do marketing, né? Da psicologia organizacional, como alguém está colocando aí, de toda uma filosofia voltada para a gente pensar assim, para a gente ser assim, para a gente consumir, para a gente ser materialista, para a gente acreditar que tem que ter prazer e muito e nas coisas materiais, para a gente acreditar nessa ilusão de que a felicidade está na conquista dos bens materiais e está em consumir, está em viajar, está em expor, está em ter. Então, é preciso estar acordado, tem que ter uma mente bem orientada. Entenderam agora o que é mente bem orientada? E não pense que a gente não vai cair, não. A gente vai entrar nessa onda, a gente está nela. A gente nem nota. Mas é assim mesmo, vamos devagar com a dor, porque o santo é de barro. Certo? Não estou aqui falando para a gente ficar, ai meu Deus do céu. Não, é para a gente começar a pensar quais são as nossas reais necessidades espirituais, emocionais. Não estou dizendo que ninguém tenha que ter nada, que até no livro dos Espíritos fala que os bens materiais não é punição, não é castigo, mas o homem tem que saber usar. E saber usar só sabe quem tem uma mente bem orientada pelo plano espiritual, pelos ideais, pelas suas buscas. Então, esse bem-estar, o equilíbrio e a saúde real, talvez a gente não consiga nesta encarnação, mas eu acredito que deve ser um projeto nosso, que nós devemos começar a pensar sobre isso. A importância de valorizarmos o corpo físico. Mas não é valorizar no sentido que o mundo material está mandando, que meu corpo só vai ser valorizado se eu comprar coisa cara, se eu usar perfume caro, não é? Se eu frequentar restaurante caro. Não, a saúde nem está às vezes no restaurante caro.
A saúde está na feirinha em que você compra tudo coisa natural, sem ser industrializado. Então, veja, é uma questão de compreensão de qual é realmente o sentido da vida, o que é que nós estamos aqui, o que é que de fato o nosso corpo precisa, a nossa mente precisa. Quando eu li o livro Renúncia, meu Deus do céu, eu fiquei chocada. Eu reli o ano passado. A Alcione pede sai lá das estrelas, ela está numa constelação que não é mais nem na nossa. Aprendendo sobre música. Meu Deus do céu, não sei nem imaginar o que essa mulher está aprendendo, que eu não sei nem a diferença das notas musicais. Sou 0 quilômetro nesse negócio. Então, ela está lá e decide reencarnar no planeta Terra para ajudar uma alma do seu coração, que ela ama muito. Os espíritos não querem autorizar a reencarnação dela. Não, você não há necessidade disso, ele vai evoluir, ele tem muitas pessoas, ele vai passar pelas experiências, ele vai aprender. E ela implora para reencarnar, para ajudá-lo. Ela não precisava mais nem estar por aqui. E aí ela pede tanto, e os espíritos dizem, olha, você sabe que você corre riscos, que só em baixar lá no planeta Terra você pode correr riscos de fazer coisas erradas. Você vai reencontrar almas que você teve muita afinidade afetiva e você não vai poder se envolver com elas, porque sua missão é na religião para ajudar essa pessoa a quem você ama muito e os dois não podem se encontrar e vocês não vão poder ficar juntos. Ele não pode ficar junto a você pela necessidade expiatória dele. Você vai conseguir reencontrar esse amor estando num corpo físico, sentindo toda a atração amorosa, espiritual e carnal e dizer não. Você corre riscos. Ela disse, eu quero ir, quero ajudá-lo. Gente, é uma saga. Eu não vou dar spoiler para vocês, não. Vale a pena ler o livro Renúncia, de Emmanuel. Eu não vou dizer nada do que aconteceu só para que vocês leiam, nem que seja a resenha. Já vai ser algum estímulo para depois ler o livro. O que esta mulher sofre e passa. E ela não precisava mais. Aí o livro me fez refletir. Primeiro sobre dor e sofrimento. Que nem todo mundo que está sofrendo aqui na Terra é expiação, é provação. Não, tem gente que veio porque quer ajudar os outros e está sofrendo. Porque está na matéria, é renúncia o nome do livro, renúncia. Estar na matéria significa passar por sofrimento. Estar nesse corpo significa que eu vou sentir dor, significa que eu vou passar por experiências difíceis, significa que eu vou ser testado pela própria contingência de um planeta de provas e expiações e um corpo físico. Então não é para a gente se sentir inferior se estiver sofrendo, se passar por alguma coisa. É contingência do nosso processo evolutivo. Tem muita gente sofrendo aí para ajudar outras pessoas. E elas nem precisariam passar por aquilo ali. Então, tudo isso traz uma dimensão nova, uma dimensão diferente para a gente pensar que o nosso bem-estar, que o nosso equilíbrio e a nossa saúde real depende do que nós estamos buscando. Não tem que estar pensando só em karma. Ah, é meu karma. Ah, é porque eu sou espírito inferior mesmo. Não, gente. Claro que a gente é espírito em evolução. Se você for muito negativo, para baixo, né? Baixa estima, é porque eu sou inferior mesmo, é porque eu sou um zero à esquerda. Não. Mas se você for uma pessoa que tem uma visão do processo evolutivo, nós estamos aqui para aprender, os outros também. Nós vamos errar, os outros também. Estamos aqui em aprendizado. Ah, é minha provação, essa família é minha cruz. Ai, meu Deus, esse trabalho, essa mediunidade, esses obsessores que não me deixam. Não. Não vamos pensar assim, não.
Estamos juntos no mesmo barco. Não somos diferentes deles que estão fora do corpo sofrendo. Nós também sofremos. Todos estamos aqui em aprendizado e ninguém caminha sozinho. Ninguém aprende só. Então, uma mente bem orientada é a mente que conhece espiritualidade, que está preocupada em se melhorar, que estuda doutrina espírita ou a sua religião outra, que está buscando a sua saúde hoje, procurando se alimentar melhor, procurando ficar mais calmo, não se encher de tanta notícia que só vai lhe deixar ruim. Não almoça ouvindo notícias, não é? Que é para justamente ver se mastiga melhor e a comida vai melhorzinha, porque você não está ouvindo coisa ruim. Sei lá, a gente vai ter que descobrir para não ser um suicida indireto. O livro Nosso Lar já fala disso, esse cuidado que nós devemos ter. Então, Joana continua. Quem gostaria de ler esses 2 outros parágrafos seguintes? Ao que eu terminei, mente orientada para o bem-estar, o equilíbrio e a saúde real. Quem gostaria? Tá, onde socorro? É após saúde real, a página 49. Começa como resultado. Como resultado dessas heranças. Como resultado dessas heranças primevas, alguns fantasmas emocionais acossam-lhe a consciência, produzindo a inquietação que trabalha contra a sua harmonia psicofísica, aturdindo e dificultando-lhe fluir galhardamente as infinitas possibilidades de alegria e de paz que se lhe encontram à disposição. Nessa ocorrência surgem estados de aflição, tais a insegurança pessoal, que se converte em timidez ou dela provém, em ansiedade ou medo, que a podem também desencadear, afastando-o dos relacionamentos humanos compensadores e das atividades que o promovem a estágios mais avançados e nobres da vida social. E natural e mesmo normal que se apresentem desafios no comportamento diário e a pessoa receie não ter condições de os enfrentar de maneira enriquecedora. Toda experiência nova produz impacto que deve ser superado, estimulando ao prosseguimento das atividades. Esse receio lógico que se fundamenta no desejo de se conseguir vencer e não se encontrar equipado com os recursos hábeis, constitui um fenômeno emocional perfeitamente compreensível. No entanto, essa pertinaz incerteza quanto às possibilidades existentes, acompanhada pelo autodepreciamento, acreditando-se sem oportunidade de desenvolver novos valores, ao lado do sentimento de inferioridade, são manifestações de conflito que devem ser enfrentadas com decisão, mesmo que se experimentando angústia nas primeiras tentativas terapêuticas. Isso, pare aí. A existência corporal... Não, pare aí um pouquinho, pronto. Deixa a existência corporal. Obrigada, Elis, muito obrigada. Então, aqui nós vamos ver, não é? Joana vai dizer que como resultado dessas heranças, ou seja, do nosso inconsciente, das nossas experiências, dos arquétipos que trazemos do passado, do nosso inconsciente dessa vida, que seria o inconsciente pessoal, como resultado dessas heranças primevas, ou seja, as mais primitivas, alguns fantasmas emocionais acossam-lhe a consciência. Então ela vai chamar como se fosse de fantasma, ou seja, essa insegurança seria como se fosse um sentimento que aparece, não é? Produzindo a inquietação que trabalha contra a sua harmonia psicofísica, aturdindo e dificultando-lhe fruir galhardamente as infinitas possibilidades de alegria e de paz que se lhe encontram à disposição. Então, mais uma vez ela está justificando a necessidade da gente pensar sobre isso. Se essa insegurança aparece, se esses sentimentos de frustração, de insegurança, de ansiedade, de medo aparecem do nada,
eles estão vindo lá das nossas experiências anteriores, nós devemos pensar, porque eles são verdadeiros fantasmas que chegam assombrando. Qual é a ideia que a gente tem de fantasma? É algo que assombra. Então você chega e de uma hora para outra você se sente. Se você não tratar, isso pode gerar uma ansiedade, pode gerar um problema mais grave lá na frente, não é? Desencadear um problema maior, uma fobia maior. Então o que é que ela está dizendo? Que é preciso que quando chega e que você sentir isso, é preciso que a gente possa buscar a nossa ajuda. Porque esses sintomas vão tirar a nossa alegria, vão tirar a paz, não vão deixar a gente ficar bem. E às vezes pode ter sido um trauma lá da infância, um complexo, alguma coisa que aconteceu na infância que você ouviu seu pai lá dizer: esse menino não tem coragem para nada, esse menino é muito medroso. Esse menino não tem coragem para nada, e a pessoa foi introjetando aquilo ali. Então, chega lá na adolescência, o professor pede para ele fazer uma pergunta, a professora pede para apresentar um trabalho, ele não tem coragem, ele já introjetou aquilo ali, de que ele não é corajoso, de que ele não tem condição, e isso ele vai alimentar. Se ele não parar para pensar e se ajudar, isso vai estragar a sua vida. Ele pode até deixar de buscar as conquistas que ele precisa ter. Então, ele pode se sentir inseguro na relação afetiva, ele não ter coragem de dizer a outra pessoa que gosta dela, não ter coragem de assumir um relacionamento. São tantas coisas que podem advir que a pessoa fica impedida de ser feliz. Nessas ocorrências surgem estados de aflição, tais a insegurança pessoal. E veja que ela considera a insegurança como um estado de aflição. Você se sentir inseguro a ponto de não conseguir chegar para fazer uma prova, né? Por exemplo, prova de habilitação, né? Eu me lembro quando eu estava fazendo, o rapaz falou, tinha gente que chegava lá e não conseguia executar a prova. Não tinha condição de entrar no carro e de dizer, chegava e voltava do portão. Ou chegava, ficava lá e não conseguia. Quer dizer, uma pessoa dessa precisa de ajuda terapêutica, psicológica. Então, são muitos os problemas e que a gente foge por ignorância, por não saber se ajudar, por não conseguir se abrir com alguém, por não ter coragem de buscar ajuda. Então, ela vai dizer o quê? Que essas aflições, não é, insegurança, pode se converter em timidez, ou que pode vir dela também. A insegurança pode vir da timidez, uma coisa ou outra. Pode se transformar em ansiedade ou medo. A ansiedade é natural, existe aquela ansiedade natural. Por exemplo, toda sexta-feira antes do curso eu fico ansiosa, mas não tem como. Isso faz parte da minha individualidade. Eu é que aprendi a conviver com isso. Então, como é que eu tiro a ansiedade? Eu me preparo, eu vou preparando psicologicamente as coisas para ir diminuindo a ansiedade. Às vezes faço uma prece, a prece ajuda. Alguém pode dizer, mas eu não acredito, Socorro, que você fica ansiosa para fazer uma palestra. Fico. Quando eu começo a falar, é que sai a ansiedade, aquele estresse. Entendeu? Então, isso é de cada pessoa. Então, eu já sei conviver com a minha. Ela não me deixa, por exemplo, a minha ansiedade não me impede de fazer. Mas em outras pessoas, ela pode estar num nível que lhe impeça de realizar alguma coisa. E pode chegar a um estágio mais avançado, que é o medo. Que aí o medo você paralisa. O medo, a gente sabe que o medo realmente ele vai para um estágio maior e ele pode lhe paralisar. Mas se você enfrenta o medo, você sente o medo e você já sabe racionalizar e dizer, não adianta eu ter medo disso, porque esse bicho não vai me ofender. O máximo que ele pode fazer é voar em cima de mim, então eu vou botar uma sombrinha para ele não voar em cima de mim, ou eu vou botar uma capa, qualquer coisa, e você enfrenta, né?
Então aí você já usou a racionalização, certo? Então você está trabalhando, você está usando a mente, você está usando o bom direcionamento para você superar, certo? Então, cada situação, se a gente souber, a gente vai saber como contornar e como superar. Então, mas eu preciso admitir, tem gente que não admite, que tem nenhum medo. Ah, isso é besteira, não tenho nada disso não. Não, eu não tenho ansiedade não, não sei o que é isso não. Então, é preciso a gente se conhecer. Que podem também desencadear, não é? O medo, a ansiedade. Afastando dos relacionamentos humanos compensadores e das atividades que o promovem a estágios mais avançados e nobres da vida social. Então a pessoa fica impedido até muitas vezes de ter amigos, porque ele tem medo, ele acha que não merece. Então ele é tão inseguro, não, eu não vou para aquele encontro porque aquelas pessoas são inteligentes, eu não sei o que é que eu vou conversar. Ó, insegurança, fica ouvindo. Aprende ouvindo. Se você não tiver aberto, não, eu não vou porque eu não vou saber o que conversar. Aí os amigos lhe chamam para um restaurante, não, eu não vou porque eu não sei como eu vou me comportar à mesa, eu não sei como é que eu vou pedir. E como é que você vai superar essa insegurança se você não for? Senta e fica olhando, deixa os outros irem pedindo, deixa os outros irem fazendo e você vai aprendendo com a situação. Você tem que estar aberto. Então a insegurança, ela também, e o medo, eles podem ser vencidos se a gente estiver aberto para crescer. Então a pessoa que não aceita desafios, ela não vai conseguir fazer um concurso. Ela não vai achar que, não, eu não vou conseguir fazer isso. Ela já diz para ela mesma, eu não vou conseguir. Mas será que eu não posso aprender? Será que eu posso tentar, testar? Não é? Então são coisas que nós devemos pensar, que essas inseguranças, esses medos, todos eles podem nos impedir de termos condições melhores, de participarmos de grupos diferentes, né? É natural e mesmo normal que se apresentem desafios no comportamento diário e a pessoa receie não ter condições de os enfrentar de maneira enriquecedora. É natural. Toda experiência nova produz impacto que deve ser superado, estimulando ao prosseguimento das atividades. Esse receio lógico que se fundamenta no desejo de se conseguir vencer e não se encontrar equipado com os recursos hábeis constitui um fenômeno emocional perfeitamente compreensível, tá certo? É o que eu acabei de explicar. Então, é uma situação nova, eu não sei como é que eu faço, eu vou estudar, vou ver como é que se faz isso, né? Então, aceitar desafios, há pessoas que não conseguem. Eu me lembro que nas minhas primeiras séries no ensino fundamental, a pessoa dizia, quem é que tem coragem de ler uma poesia? Gente, as pernas tremiam, eu levantava o dedo. Com 9 anos, com 10 anos, eu me lembro recitando poesia com 10 anos de idade. Eu tinha o maior medo do mundo, gente, as pernas tremiam, mas não sei porque danado, mas eu dizia, eu vou superar esse medo. Então, cada um descobrir o que é que você tem medo, né? O que é que eu me sinto inseguro? Por que eu me sinto inseguro em determinada coisa? Por que eu me sinto inferior? Por quê? Por que eu não sou igual? Se sentir superior é arrogância. Se sentir inferior é baixa estima. Por que eu não me sinto igual a todos os outros que, como eu, também tremem quando vão recitar a poesia? Ah, tem gente que diz, não, eu não vou porque eu não gosto, mas eu achava bonito. Eu me lembro que eu até decorava algumas poesias. Eu achava bonito a pessoa decorar poesia, certo? Tem gente que não acha, então não ia levantar a mão, né? Claro, não é questão de coragem, às vezes é de gosto também, mas eu morria de medo. Então, Joana está dizendo que é natural, numa situação nova, uma coisa que você não fez. Eita, será que as pessoas vão gostar? Eu vou falar, será que as pessoas estão gostando? Será que as pessoas estão só olhando meus defeitos, meus erros?
Bom, se você for pensar nisso, a gente não sai de casa, né? A gente não faz nada. Ela diz, no entanto, essa pertinaz incerteza, ou seja, essa constante incerteza quanto às nossas possibilidades existentes para lutar, acompanhada pelo autodepreciamento, não, eu não consigo, não, eu não, minha voz é feia, não, eu não vou conseguir ficar lá em pé, digamos, acreditando-se sem oportunidade de desenvolver novos valores, ao lado do sentimento de inferioridade, são manifestações de conflito que devem ser enfrentados com decisão, mesmo que se experimentando angústia nas primeiras tentativas terapêuticas. Ou seja, com certeza, nos primeiros dias que eu fui falar na universidade, gente, trancava, dava um tranca. Outras vezes o coração parecia que ia sair pela boca, porque eu tinha medo de falar na sala. Eu achava aquelas pessoas tão inteligentes. Eu fui me matricular numa turma que tinha jornalista, tinha filósofo, tinha escritor. Foi a primeira turma do curso de letras da Federal. E o vestibular foi feito depois do vestibular. Então não entrou, não era todo mundo que tinha acabado o ensino médio como eu. A gente contava as pessoas que tinham terminado o ensino médio. A maioria eram pessoas que queriam fazer o curso de letras, porque já era jornalista, porque era escritor, o outro era porque tinha outra formação, era da área de direito. Tinha até gente que estava fazendo medicina e foi fazer letras. Nós tínhamos colega da área de medicina. E eu, minha Nossa Senhora, para abrir a boca nessa turma, só Jesus. Era uma dificuldade tão grande que eu pensava que eu não ia conseguir falar, que o coração ia sair. E eu tive que fazer esforços tremendos, exercitar a respiração, me acalmar para poder conseguir falar. Eu dizia, meu Deus, eu tenho que superar isso. Meu Deus, eu não estou entendendo nada desses textos. Era cada texto enorme, com 50 páginas, com 100 páginas para a gente discutir no outro dia. Minha Nossa Senhora, eu não consigo ler nem 5, quanto mais 15. Então, assim, era um desafio tão grande no mundo que eu acho que muita gente trancou o curso. Gente, no segundo semestre, dos 40, só tinha 20. No terceiro período, só tinha 15. Terminamos 7. 7 alunos. Então, era uma fase em que o pessoal também exigia muito desses cursos, muita leitura, muita coisa, muita teoria literária, muita leitura. O curso de letras sempre foi um curso muito, que exige muitas leituras, né? Mas não é só por isso, não é, porque as pessoas também já tinham outras funções, tinham outras coisas e viram que não ia dar conta daquilo ali e foram viver sua vida, sua profissão, né? Mas o que eu estou falando disso é simplesmente como a gente é desafiado. Eu já contei outro dia a questão de ter parto normal, que para mim também foi um desafio. Cada um tem que olhar a sua vida e descobrir quais são os desafios que você está vencendo, quais são os medos que você está enfrentando. Porque, na verdade, todos nós temos potencialidade para a gente crescer, para a gente superar essas inseguranças. Então, eu vou parar esse item aqui, porque eu quero ouvir vocês, a gente não vai dar conta para terminar, então, nesses 10 minutos, quando eu olho o tempo, meu Deus do céu, é muita coisa que o texto traz, que o texto aborda, e a gente vai se lembrando de uma coisa e lembrando de outra. Mas eu gostaria de parar para refletir com vocês sobre o que é que vocês têm pensado sobre isso, né? Sobre insegurança. O que é que eu tenho inseguro? Eu me sinto inseguro quando? Eu me sinto inseguro quando sou chamada a falar em público. Eu me sinto inseguro quando eu passo por uma inspeção. Eu me sinto inseguro nas relações afetivas, na minha vida profissional. Em que é que eu me sinto inseguro? Certo? Eu gostaria que a gente pensasse sobre esse sentimento, né, que Joana nos diz, da insegurança, que pode gerar em nós essa inferioridade, né, a nossa baixa autoestima, a ansiedade, o medo, se a gente está tomando consciência disso, certo? O
que é que vocês poderiam acrescentar aqui? Quem gostaria de falar alguma coisa? Socorro. Eu gostaria de dividir Pois não, com Paula. vocês, porque eu me identifiquei muito com essa fala de hoje. Quando você falou a questão da adoção, e eu já passei por muitos momentos de insegurança, mas não tão quanto o que eu estou passando agora. Porque até então, Levi, por ser uma criança especial, que não fala, que não anda, eu não tenho dificuldades assim na questão dos desafios de educar, né, uma criança. E há um ano que eu estou com o Davi, que ele chegou aqui em casa só tem um ano, ele tem 8, chegou com 7. E os desafios estão sendo gigantes, porque a criança ele vem cheio de inseguranças, incertezas, é tanto que ele já chegou para mim e perguntou: mamãe, foi você que me deixou no abrigo? Aí foi quando eu comecei a compreender o quanto ele ainda é inseguro, o quanto ele ainda não tem noção de como foi a questão dele chegar no abrigo, porque até então ele tinha vínculo com a mãe biológica, ele sabe, mas ainda é muito confuso para ele. E para mim está sendo um desafio acomodar esse sentimento dele e ao mesmo tempo o desafio dele trazer esses hábitos diferentes, né, de outras crianças, de outras vivências. E esse estudo de Joana, tanto o último, quanto falou a questão da irritabilidade, né, e hoje essa questão da saúde, o quanto a gente precisa de um acompanhamento psicológico para poder a gente organizar o que a gente sente, não é? É verdade. E é tanto que com esse momento da pandemia foi parado o acompanhamento psicológico dele. Mas aí a gente retomou ontem, e ele mesmo disse: mamãe, estou sentindo falta das aulas de violão lá da fraternidade. Porque parou, né? Isso. Aí sentindo falta da terapia, eu disse: meu Deus, o bichinho tá todo assim, ansioso e sentindo falta do acompanhamento. Eu disse, a gente sente, imagina ele, né? Então, esse estudo está me ajudando, me acrescentando bastante. Quando eu não consigo acompanhar na noite, eu escuto a gravação. Na hora que eu estou lavando a louça, lavando roupa, e eu reflito bastante. Tem me ajudado bastante. Que bom. É organizar mesmo a mente, para ficar bem orientada, para a gente não pensar besteira e não sair do caminho. Iris, você ia falar alguma coisa? Sim, Socorro. É só aproveitando o ensejo de Paula e dizendo assim que essa pandemia ela veio com grandes ensinamentos, a gente voltar muito para si. Coisas que a gente não fazia ou que dizia não tem tempo, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo. A pandemia fez a gente ver que existe um tempo, né? E a gente está voltando para si. Então, eu acho que isso também ajuda a ter essa questão da insegurança. Toda vez que a gente se olha um pouco, né, que a gente começa a olhar também mais, com um pouco mais de detalhe o outro, a gente começa a ter inseguranças em relação a isso. Né? Porque esse momento está sendo difícil para todos. Porque todos nós estamos se voltando para si, para dentro de nós. A gente está tendo uma oportunidade de se enxergar, de mudar, né? E ao mesmo tempo a gente está tendo uma visão mais pormenorizada em relação ao outro. E assusta isso, e nos deixa muito inseguro, porque é difícil para a gente dar conta dos nossos problemas, dos nossos defeitos, e ver o outro também, de certa forma, né? É bem. E porque a gente vai se moldando, a gente vai né? A gente vai vendo o outro, a gente também vai nos vendo, e assim vai. Então, essa pandemia veio um grande ensinamento, realmente.
utilizar desse momento é grandioso para a grande evolução da pessoa, como pessoa em si, né? E ajudar o outro a ser também uma pessoa em si. Esse momento eu acho que veio de grande importância para muita coisa mesmo. É verdade. E vocês estão vendo, né, cada vez mais a nossa necessidade de pensarmos sobre isso, de buscarmos, né, nesse relacionamento com o outro, o quanto é importante a gente estar equilibrado. Porque se eu me desequilibro, quem está comigo vai sofrer o meu desequilíbrio. Então vai ser mais um ambiente desequilibrado. Então a proposta é cada um procurar essa busca interior, que é essa proposta de Joana, a gente buscar primeiro se olhar, porque se eu me olho e eu estou bem, com certeza eu vou conseguir me relacionar melhor, sabendo que a gente não vai resolver os problemas dos outros. Nós estamos aqui para ajudar o outro a resolver o problema dele. Não somos nós que vamos resolver, não é? Então, quando você falou na questão, né, da adoção, a questão de filhos, a questão de relacionamentos, o quanto é importante nós entendermos um pouco de psicologia prática, não é? Que é aquela coisa da gente saber elogiar na hora certa, estimular, não viver apontando defeito. Não é você enganar o outro, dizer que está tudo excelente, mas você saber lidar com as diferenças, o quanto isso é importante. E mostrar, não é, para cada pessoa, no caso da gente com filhos, cada filho, que cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor, né? E que a gente precisa descobrir o nosso valor. Então, por exemplo, olha que coisa linda, ele notou que ele precisa da terapia. Olha que coisa linda. Ele precisa desse diálogo, ele precisa desse alimento, como ele precisa de outras coisas, da aula, de violão, de outras coisas. Então, isso é importante. À medida que a gente começa, por exemplo, depois que eu comecei a ler Joana, eu sinto que eu não consigo ficar sem ler os livros dela. Do mesmo jeito, eu sinto que eu não consigo ficar sem ler um romance ou um livro da série de André Luiz ou outro, porque isso traz um alimento, uma reflexão permanente. Então, cada um da gente vai descobrir como buscar esse alimento, que é a oração, que é ouvir música, que é ouvir coisas boas, que estimulam, né? Que é conversar com pessoas que nos auxiliam. Sim, alguém está falando aí que o livro é Renúncia, né? É isso mesmo o título. Então, refletir sobre isso é refletir sobre uma melhor qualidade de vida emocional e, como Joana diz, para que a gente tenha também conquistas melhores, materiais mesmo, porque se você aceita o desafio, não é? Quantas pessoas, se não superar o medo, não passam no concurso? Ela tem medo, ela nem chega lá. Então, quantas coisas na vida nós vamos nos privar por conta do medo, até o medo de morrer mesmo. A gente que é espírita tem muito medo de morrer, né? Eu estou diminuindo o meu, mas eu não vou negar. Por que a gente tem medo? Não é medo da morte nem da dor. É lá. É chegar lá. Que bagagem nós estamos levando? Bom, isso é uma questão minha, né? Tem gente que pode nem pensar nisso, né? Mas assim, não é medo da morte. Eu sei que a gente não vai ficar lá, mas é esse enfrentamento de você com a sua consciência, com você mesmo, com a mudança que sai do corpo e entrar no plano astral, a influência que isso tudo tem. Esse conhecimento gera também uma certa ansiedade, mas a gente confia na oração, a gente confia no anjo da guarda, a gente confia nos parentes que já morreram, a gente confia nos amigos que já morreram e que vão nos ajudar a enfrentar essa situação. Você diz, não, eu li nos livros que ninguém desencarna só. Então, aí você vai tirando o medo, o conhecimento, direcionando, você vai se educando e superando o medo. Não, eu errei quando eu fui falar tal coisa, mas quem é que não erra? Todo mundo erra.
chegar depois, se eu errar aqui alguma coisa teórica com vocês, pode ter certeza que eu vou chegar, olha gente, semana passada eu falei isso assim, não era para eu ter falado, tá faltando coisa. Na hora que eu perceber, eu devo fazer isso. É uma postura ética e responsável. Ter que assumir diante do outro a nossa falha. Esse é um dever nosso. Então, isso tudo, às vezes a pessoa fica ansiosa, mas o que é que vão pensar de mim? Se eu fizer isso, se eu disser tal coisa, é muita baixa estima, certo? Então, nós devemos nos colocar como aprendizes. Estamos aqui aprendendo. Então, nessa proposta de aprendizado, a gente não vai ser bom em tudo, não. E nós vamos errar também. Mas o que vale é a nossa postura de estarmos abertos para conquistar isso. Ok? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A gente já pode encerrar. Dê um okzinho aí para mim. Então, a nossa tarefa de casa vai ser, a gente vai pensar em que situações eu me sinto inseguro, certo? Ok, tá todo mundo dizendo certo. Em que situações eu me sinto inseguro? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, porque aí com certeza vocês vão ter alguma coisa para acrescentar na nossa conclusão desse estudo. Em que situações você se sente inseguro? Tente descobrir por quê, certo? Em que situações você sente medo, ansiedade, porque está tudo muito próximo, tá certo? Para que você descubra se é afetiva, se é mais afetiva, se é mais espiritual, se é mais profissional, o que é que você sente. Então, você anota. E a segunda tarefa, tem outra. Vão assistir o vídeo que fala sobre as 4 reencarnações conhecidas desse espírito guerreiro fabuloso que é Joana de Ângeles. Nós precisamos conhecer essa alma iluminada que tem se preocupado com a evolução nossa e que tem trazido muita reflexão sobre nós mesmos. Então, o vídeo eu vou postar de novo, que é para ver se alguém não... eu não encontrei, vou postar de novo, para que vocês assistam essa semana sobre as 4 reencarnações dela, para a gente entender um pouco melhor sobre essa proposta e a missão dela. E aí, na próxima semana, eu tiro um tempinho, uns 15 minutos, 10, para a gente resumir, falar sobre as vidas dela e terminar esse item de segurança pessoal, ok? Vamos nós, neste momento que já nos traz tanta insegurança, né? Insegurança de saúde, insegurança econômica, insegurança pública, de tudo, enfim, né? Eita, teve gente aqui dizendo que assistiu 5 vezes, meu Deus do céu! Gostou das histórias de Joana, ela é uma mulher excelente, inclusive tem um seriado, né, na Netflix de uma das encarnações dela, Juana Inês de Asbarre, né, então, Vanube assistiu também, eu também assisti já, muito bom, então vocês podem ver, claro que a série da Netflix não é tão fiel, né, Joana inclusive fez algumas ressalvas, mas tem muita coisa da encarnação dela no México, ok? Que foi uma das maiores poetisas, teatróloga, uma das mulheres mais inteligentes da época. Não vou dizer mais nada, vocês vão assistir e vão descobrir depois, tá bom? Então, vamos encerrar o nosso encontro, agradeço a presença de todos vocês, é muito bom a gente estar aqui junto. Certo? Eu vou tentar ver se eu consigo deixar um tempinho maior para vocês participarem mais. Eu tento, gente, mas se alguém que sentir vontade durante a fala, pode pedir, eu gostaria de falar, pode dizer, porque se deixar, aí fica mais difícil. Eu consigo, às vezes, ainda olhar para o relógio e ver a hora. Adja, você pode fazer a prece, minha amiga, para a gente encerrar? Ok, eu lhe agradeço. Oi, Socorro, posso sim. Ótimo, então Tá faça ouvindo? a prece. Estou sim, pode fazer.
Então vamos aquietar os nossos corações, aquecidos com essas palavras de conforto, principalmente conscientes do fato de que vamos dar um passo de cada vez. Mestre amado, imbuídos do sentimento de gratidão por tua presença, para dizer e da gratidão que sentimos, nos colocando pela oportunidade de estarmos em tua companhia, no momento de estudo e de busca pelo melhoramento, por alcançarmos o que temos de melhor em nós, que é a parte de ti, Senhor, que habita em cada um de nós. Pedimos ao Mestre que nos assista nas nossas dificuldades e nos auxilie, especialmente nos momentos em que estivermos angustiados, sequiosos de desejos de resolução de problemas. Pedimos que intervenha em nossas vidas quando pedirmos por aqueles a quem temos afeição, quando pedirmos por aqueles que, assim como nós, estão também caminhando, que porventura erram, e que todos estamos aqui, que fiquemos conscientes de que todos estamos aqui na proposta de nos melhorarmos moralmente, espiritualmente, para nos aproximarmos dos ensinamentos deste Mestre amado. A Maria Santíssima, rogamos a proteção para as nossas famílias e para todos os irmãos desencarnados que se achegam a nós nesse momento de estudo, de busca pelo melhoramento. Gratos somos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, por estarmos aqui reunidos. Abençoa-nos, ilumina-nos. Boa noite. Boa noite, minha gente. Boa noite, gente. Boa noite. Um final de semana excelente. Semana repousada. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe. Boa Prazer. noite, Eloy.